sempre, ontem, hoje, sempre, aleluia. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejam todos bem-vindos a mais um Palavras de Fé. Convido você agora a pegar sua Bíblia e abri-la aí no Evangelho de Mateus. Evangelho capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Vamos refletir juntos este Evangelho, de domingo, o dia que a igreja celebra São Pedro e São Paulo, esses dois grandes apóstolos, grandes arautos da igreja e também do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Evangelho apresenta para nós essa figura de Pedro, neste dia em que a liturgia nos recorda São Pedro e São Paulo. Dois pilares fortes da Igreja Universal, podemos dizer assim, da nossa Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal. Então, por isso que nós chamamos dos dois apóstolos pilares da Igreja Universal. E o que dizer de Pedro e Paulo? Pedro, o apóstolo Simão, é aquele que responde pela fé dos seus irmãos. Por isso Jesus lhe dá o nome de Pedro. Olha aí, Pedro, que quer dizer pedra, solidez. Lembremos-nos daquele evangelho que diz assim: todo aquele que está unido a Jesus, unido à sua palavra, constrói uma casa sobre a rocha. Então Pedro, a rocha firme, aonde a igreja será construída, aonde a igreja será sustentada. Então, Deus precisou dessa sustentabilidade humana, digamos assim, para levantar a sua igreja, sobre a égide da graça de Deus, do Espírito, da força do Espírito Santo. O exemplo de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, que sustenta a igreja até hoje. E este nome Pedro é uma vocação, Pedra, como nós dissemos. Simão deve ser a pedra, ou seja, a rocha que deve dar solidez à comunidade de Jesus. Esta nomeação vai acompanhada de uma promessa: as portas do inferno não poderão nada contra a igreja.
Então veja essa promessa de Jesus: as portas do inferno não poderão vencê-la, não poderão nada contra a igreja. O que isso quer dizer? Que o mal não tem poder sobre a igreja, né? Os projetos de morte não têm poder sobre a igreja, que é santa, que é apostólica, que é uma realização do reino dos céus. O próprio Jesus diz: a igreja é uma realização de Deus, né? A primeira leitura da liturgia, ela vai ilustrar essa promessa, né? Pedro é libertado da prisão pelo anjo do Senhor. Pedro aparece assim como o fundamento institucional da igreja. Então Pedro, ele é, portanto, né, esse fundamento institucional, né, terreno, temporal da nossa igreja. E hoje está aí o Papa Francisco, né, simbolizando a figura de Pedro. Ele é o sumo pontífice, ele é a ponte, né, ele é o pastor da igreja, né? E o Papa Francisco nada mais é que a continuidade, né, de toda uma caminhada histórica, né, de toda uma, digamos, uma administração, de uma indicação, de um zelo apostólico pela igreja. A igreja, ela não podia terminar com Pedro, né? Ela precisava percorrer a história, continuar na história. Então, por isso que nós temos aí os pastores, né, desde Pedro até chegar no Papa Francisco. E o que dizer de São Paulo, esse grande apóstolo, né, dos gentios, o apóstolo que fez a igreja, né, ser cada vez mais a igreja, ela se expandiu por meio da pregação de São Paulo. São Paulo é esse grande exemplo também para nós, discípulos e missionários de Jesus Cristo, né, que temos a oportunidade de abraçar a missão, temos a oportunidade de nos tornarmos também pastores, de expandir essa igreja, este reino de Deus. Eu não diria igreja enquanto instituição, mas igreja, comunhão de irmãos, né? Igreja, comunhão de amor, unidade, né? Grupo de irmãos que comunga numa só unidade. Que nós possamos, meus irmãos, tomar o exemplo destes grandes homens, Pedro e Paulo. Paulo foi esse grande animador de comunidade, animou as comunidades, né? apaziguou desavenças, e hoje a igreja está aí, sólida, num tempo tão nebuloso, num tempo tão árido, digamos assim, conflituoso, né? Por tantas correntes ideológicas, por tantos projetos de morte. E aí hoje a igreja apresenta estes grandes apóstolos para dizer que nós temos uma legitimidade apostólica, que vem também de Jesus, que tem o seu cordão umbilical, né, dali, da cruz de Cristo, e que cresceu, né, na luta, na intrepidez de Paulo, que não teve medo, mas seguiu adiante, percorreu as nações, anunciou Jesus e expandiu a igreja. Que alegria! Que São Paulo apóstolo possa interceder por mim, interceder por você, interceder pela nossa igreja. Meu irmão e minha irmã, que alegria que nos encontramos mais uma vez, né? Desejo a você um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.